Mas assim, ó, eu vou então abrir aqui a apresentação, né? Aí vocês só me digam se tá tudo ok. Estão vendo? Sim. Sim, sim. Sim, tá. Então, como eu estava dizendo, vocês podem me interromper, não tem problema. Opa, eu acho que eu tirei aqui. Vocês podem me interromper, não tem problema, tá? Eu vou um pouco falar o meu contexto, de onde eu tô, para situar. Vou falar um pouquinho que me levou a estudar esse assunto enquanto escolha no mestrado, né, profissional em gestão de negócios. E depois essa abordagem, assim, de alguns questionamentos que a gente fica, né? E aí poder compartilhar com vocês, aí fica aberta a perguntas, super tranquilo, tá? Então, assim, gente, eu faço parte da GMC, tá? Sou sócia fundadora dessa empresa. É uma empresa que completou 21 anos, tá? E é uma empresa gaúcha, ela nasce aqui no Sul, né? Apesar da gente se estender, né, a outros estados, o atendimento e também a outros países, a GMC, ela nasce no Rio Grande do Sul, né? CNPJ Porto Alegre. E ela é focada na linha conceitual Change Management, tá? Por que esse conceito, tá? Esse conceito, ele nasce nos anos 90, com as grandes fusões e aquisições de empresas. Então, desde então, ou seja, lá mais ou menos na época que eu nasci, ó, olha que interessante, muitos autores estudavam a mudança organizacional, mas focando a mudança sempre em dimensões diferentes. Alguns diziam assim, olha, eu para mudar uma empresa, ela vai ter que trabalhar comunicação. Então, tinha um que estudava só isso. Tinha um outro que ia lá e dizia, não, uma empresa para mudar, só se ela trabalhar a questão tecnológica. Outro dizia, não, ela só muda se mexer nos seus processos. E assim eles iam, né, esses estudos acontecendo, até que se converge aí nos anos 90, essas grandes fusões, aquisições de empresa, grandes implementações já de tecnologia, e projetos grandes, né, desafiadores, e não dando certo, né? Então, esse conceito, ele surge, né, através de 3 linhas do pensamento, ó, que são a base dele, que é a engenharia de processos, a psicologia, na qual eu tenho também a minha base de formação, e acho riquíssima, né, a nossa formação, e a administração, tá? Então, ele diz o seguinte, esse conceito, né, que não adianta a gente só pensar em alterar, em mudar, que a gente tem que gerenciar os riscos e os impactos que uma mudança vai trazer no ambiente, né, e considerando, nesse momento, várias dimensões de análise, e não essas dimensões isoladamente, tá? Então, eu vejo que a complexidade está exatamente no vislumbrar as correlações de dimensões que muitas vezes são vistas separadamente, e elas devem ser vistas de uma forma, né, juntas. Então, dessa história toda aí da GMC, tá? A gente, quando eu iniciei lá, no início, e também depois com algumas pessoas comigo, que eu sempre digo, né? Hoje a GMC, ela não faz mais parte só de mim, né? Tem outras pessoas que participaram da construção dessa história e tiveram com a gente, outros estão, né? A gente se viu, foi um amadurecimento que se dá em qualquer negócio, né? Então, eu me lembro, assim, que até 2005, o nosso método não estava claro. Aí, a partir de 2005, surge a Interchange, né? Que é uma metodologia focada em gerenciamento de alterações, né? E que a gente, com uma força muito intensa, a gente começa a aplicá-la, né? Dentro desses projetos. Mas, na sequência, a tecnologia também já começa a nos engolir, né? Ou seja, a gente viu que para lidar com alterações amplas em ambientes complexos, né? Muitas vezes, empresas assim, ainda mais hoje em dia, né, que a gente está falando aqui, uma empresa adquirindo a outra e cadeias muito grandes, né, a gente viu que a tecnologia ela deveria ser o nosso suporte, né, então se fez um caminho, e aí a partir de 2007, né, a gente lança a Interchange também com a tecnologia, né, já suportando o nosso processo. E fomos muito felizes com isso, que a gente buscou tomar todos os cuidados, né, e aí
dentro dessa história, né, eu falava muito sobre o conceito change, e o conceito eu via que ele não era muito bem absorvido, às vezes para um empresário era mais difícil falar, eu estou mudando por isso, então quer dizer, era difícil para ele reforçar aquilo, né, então, diferente de hoje em dia, que até se torna interessante a empresa dizer que está fazendo o seu movimento, né, e então nessa época eu vi que eu deveria não só, além de patentear a marca, registrar o método, que eu deveria colocar isso num livro, tentar aproximar o conceito do empresário. E eu fui muito feliz com isso, né? Porque acabei sendo um dos primeiros publicações em português sobre o assunto, que me gerou coisas muito interessantes, assim, de empresários irem na livraria, aqui em Porto Alegre, na Livraria Cultura, e adquirirem um livro, porque já estavam começando a escutar sobre o conceito, né? Então, a gente vai atendendo a essas organizações, né, com projetos, sempre, que nem eu digo para vocês, respeitando as culturas e um projeto atrás do outro, com referências, né, sempre buscando ter essas referências, que é muito importante, né, e com uma alegria em atender empresas de capital externo também, né, o que fez com que isso se estendesse, né? Então, hoje, a GMC, ela já institucionaliza o método, né? Então, a gente já está com uma pegada mais de fazer com que a organização, ela institucionalize o interchange, que ela passe a utilizar como ferramenta de gerenciamento de mudança dela, né? E aí, as organizações externas que a gente atende também já se utilizando, e essa coisa do caminho, né, que a gente acabou tomando para tornar, né, a GMC com uma escala maior, né? De atendimento. Bom, depois, assim, claro, convido todos vocês a conhecer, fiquem bem à vontade, né? Isso para nós é muito importante, acho que é um espaço legal aqui, muitos eu sei que conhecem, mas, né, para vocês se aproximarem. Então, eu diria assim para vocês, para mim, as empresas sempre estiveram fazendo algum movimento, né? E estão em movimento. Tá? Mas por que elas se movimentam, né? Como elas se movimentam? E aí a gente volta num conceito bem antigo que eu gosto bastante, tá? Que é do ASIS, que eu sempre explico ele de uma forma bem simples, assim. É como se a gente fosse contar 1, 2, 3, né? Então, na verdade, as tentativas e erros, né? Que impulsionam ações dentro das empresas, elas são estimuladas. E as organizações, elas fazem esse movimento, tentam, erram. Só que, às vezes, chega num ponto que esse estímulo, vamos dizer, e esses esforços começam a não dar mais certo. Então, a empresa, ela tem que se voltar para dentro, se reorganizar, inclusive, às vezes, ela tem perdas nesse sentido e se lança de novo. A gente vê que as curvas para esses movimentos nas empresas, elas eram bem maiores, né, do que são hoje. Hoje a gente pode dizer assim, que as empresas visionárias, elas estão fazendo muitos movimentos, né? Então, muito se voltar para dentro e contar 1, 2, 1, 2, 1, 2, sequencialmente, claro, evitando entrar num ponto de ruptura, que nem o ADES mostra aqui para nós, né, que as empresas que elas não fazem esse movimento, elas acabam, às vezes, entrando em pontos de ruptura, né, e esse conceito, ele sempre serviu, assim, não só para produto, como para negócios, né, com uma visão mais ampla. Mas a gente nota que ele é bem presente, porque os desconfortos, né, as incertezas, fazem as empresas se movimentarem. Claro, muitas vezes não com tanta certeza assim, né? E aí tem coisas importantes da gente refletir e o estudo, por isso que eu digo academia, ela traz isso para a gente, né? Ela traz, às vezes, o que tem de mais atual nesse sentido, assim, né? Então, eu reflito, assim, algumas características que impulsionam esses movimentos hoje, ó. Uma delas, eu diria para vocês, que é o conhecimento. É o conhecimento, é a apropriação dele. Então, isso é algo que transcende a academia. Ele tem que estar dentro das empresas. Então, as empresas, não adianta as pessoas simplesmente entrarem, conceitualmente não compreenderem a dinâmica de funcionamento desse negócio que estão inseridas, os seus processos e sucessivamente, né? Então, o que esperam de mim nesse ambiente, né, onde eu estou inserido? O que eu busco aqui dentro, né? Então, essa comunicação. Reparem que todos nós temos fazemos essa leitura, né? Ao entrarmos em algum lugar. A outra questão é a tecnologia.
Então, essa tecnologia, ela é há um bom tempo já, não agora só, né? Mas a gente sabe que com a pandemia, isso ficou mais evidente, ainda mais acelerado. Agora, as tecnologias disruptivas, tudo isso que está chegando e que já é uma realidade, para todos nós, para alguns com mais intensidade que outros, é algo que está impulsionando muito esse questionamento do movimento, né? Por quê? Porque o mercado ele também está cobrando essa agilidade aí, né? E as empresas elevam seu nível de ansiedade nesse sentido, né? Elas ficam muito ansiosas para ter essa habilidade, né? Então, o sintoma principal é a ansiedade, às vezes, ou a confusão, porque a visão, muitas vezes, para fazer esse movimento não está clara, né? Mas isso são características hoje que impulsionam muito esses movimentos, né? Então, não podemos fechar os olhos para a tecnologia, não podemos fechar os olhos para esse esforço da aprendizagem contínua, né? E como nos tornarmos mais ágeis, né? Administrando o nosso tempo, e driblando com essas incertezas que elas vão existir, né? Aqui só para trazer alguns pontos, assim, tem muitos estudos sendo realizados, colocando várias perspectivas do que vai acontecer a partir de 2030 já, né? E aqui, por exemplo, ó, esse estudo que eu estou comentando, ele fala de carreiras, ó, que vão estar presentes e que nossos gestores, ou todos nós aqui, ou nossos filhos vão ocupar, né? Posições em carreiras diferentes, né? Então, por exemplo, essa aqui eu até frisei ali, cirurgião de amnésia, me chama muito atenção, porque hoje a gente já tem mais celulares no mundo do que pessoas, né? Então, como as pessoas, com essa coisa da tecnologia, né, é difícil as pessoas guardarem, né, números de celular. Então, quanto muito tu sabe o número de celular do teu filho, do teu marido, da tua irmã tu já não sabe, do teu tio tu já não sabe, diferente de quando, por exemplo, eu era menor, eu me lembro que eu tenho hoje gravado números que são números de casa de vó, de telefone, daqueles que tu rodava, assim, né? E clicava nos numerozinhos. Então, eu tenho números guardados que eu nunca mais esqueci, né? Mas a gente vai caminhando para uma dependência, né? Então, ao mesmo tempo, parece que não é dependência, mas ela é, né? Em cima dessa coisa tecnológica. E aí vem, né? Olha, polidor de robôs, né? A questão dos design de carros autônomos, né? Que também vai ser uma realidade. Então, questões assim. O ano passado também, ó, no Fórum Mundial de Davos, eles também apresentaram 96 profissões que também chamam bastante atenção, até quem tiver interesse, dê uma olhada lá. Tu tem 7 grupos abertos e funções que vão surgir e de atuação interessantíssimas, que vão criar aí um número expressivo de empregos. Então, com base nisso, o que a gente vê, né? Que as empresas, elas tentam se posicionar, olhar para o mercado, com essas incertezas, com o que está acontecendo, né? E aí nós estamos sempre pensando, né? Temos gestores que administram, né? Ou seja, pessoas e recursos para atingir objetivos, né? Então, aí as empresas refletindo sobre seus objetivos, né? Pegando esses objetivos e montando estratégias para atingir esses, né? Algumas com mais atenção, eu diria, cuidando o que a gente chama de estratégia de operação, porque não adianta tu ter, por exemplo, toda uma leitura de projetos com objetivos que tu quer atingir e montar uma estratégia para cada objetivo desses, mas no final tu sair botando tudo e tu não compreender o que é interessante vir primeiro, onde vai o meu investimento primeiro. Onde vai esse investimento na operação inicial, que tem que me trazer um retorno quanto antes, né? Isso aí culminam ações em projetos. Então, o quanto esse movimento de projetos é muito amplo. Eu, particularmente, eu vivo de projetos há todos esses anos, né? E eu diria assim para vocês, é difícil tu dizer, ó, não vai ter projeto. Sempre tem projetos, né? Os projetos estão aí. A questão é como lidar com eles, né? Como a empresa se dá conta que as suas capacidades internas estão aptas ou quando ela busca também capacidades externas para ajudá-la nesse sentido, né? Então, isso aí, que fecha um pouco com o meu caminho, assim, fez eu também refletir no mestrado, assim, com essa questão
toda da transformação digital, nós, assim como empresa, nós já estávamos participando de projetos ligados à transformação digital. Na época até da pesquisa, eu vi que até um dos gestores está aqui presente com a gente, me assustava, porque imagina, a gente entrou para fazer um projeto e eram 14 tecnologias que nós tínhamos que olhar sistemicamente, né? Fazendo toda essa convergência das dimensões com essas tecnologias. Então, são volumes muito grandes de dados, né, de cruzamento de dados, para te encaixar isso dentro do contexto da organização. Então, eu comecei a ver assim, eu quero estudar isso. E, ao mesmo tempo, eu pensava assim, pô, eu estou dentro das empresas muito com esses projetos de tecnologia, mas por que esse empresário está botando essa tecnologia? Ele refletiu sobre isso, porque, às vezes, no meio de um projeto vê, e aí o empresário olha e diz, mas isso aqui eu não sei por que eu estou trazendo isso. Eu não sei por que eu trouxe isso, né? E aí, tu começa a pensar assim, bom, se a estratégia era botar essa tecnologia e ele tinha objetivos anteriores e agora está se questionando, bom, a gente sabe que é tudo volátil, que as coisas mudam e tudo mais, mas vinha esse meu pensamento, bom, de que forma dar essa segurança a esse empresário, a esse executivo que chega e pergunta, como eu devo fazer um processo assim, o que eu tenho que cuidar? Então, nessa pegada, eu me aproximo da universidade, me aproximo do Freitas, que está aqui, da Patrícia, dos professores do mestrado, onde isso se torna bem presente, né? Essa questão da transformação digital enquanto leitura e estudo no nosso meio ali, né? E aí, de uma forma muito legal, porque o Freitas traz uma pesquisa toda nesse sentido, assim, ele direciona leituras, né, para a transformação digital junto a outras universidades aí, acabou sendo o meu orientador também direto, né, e me ajudando muito, assim, eu tenho que reforçar, porque eu sempre gosto de reconhecer as pessoas, né, gente, então a gente tem que reconhecer quem nos direciona. E os mestres, virar mestre, por exemplo, hoje a Patrícia me chamou de mestre, que até soar, né? É um esforço, são anos aí, mas, na verdade, a gente tem as inspirações nossas também, né? Os nossos mestres. Então, é legal isso aí. Então, pensando nisso, né? A indústria, as empresas, o momento delas, né? Pensando na minha pesquisa, né? Elas, a gente sabe que as principais inovações tecnológicas, né, estão aí, e as empresas querem identificar oportunidades, querem reduzir custos, querem, né, favorecer a sua agilidade, melhorar essa experiência final aí do cliente, que é uma frase bem forte dentro da transformação digital, né? Como proporcionar essa experiência do cliente de uma forma mais legal, que se relacione bem, intuitiva, que seja uma experiência transformadora para o cliente, né? E aí a gente vai estudar esse assunto. E aí começam a surgir coisas bem interessantes, né? A gente vê assim, ó, esse estudo aqui, esse artigo, ele revela, ó, que embora muitas empresas, olha, em 2015, estivessem buscando a transformação digital em números significativos, muitas delas estavam com essa linguagem muito focada dentro da TI. Então, estava muito assim, ó, o diretor da empresa, o presidente, dizendo, olha, para o cara de TI lá, vai lá, porque nós temos que fazer a transformação digital. Estão dizendo que a gente tem que fazer isso, né? Então, vamos lá. Depois, ó, esse outro estudo interessante aqui da SAP, a SAP é uma empresa que a gente trabalha bastante, viu? Eles entrevistaram, ó, 3 mil executivos em 17 regiões do mundo. E 97% das grandes organizações investiram já em transformação digital. Só que eles colocam aí nessa pesquisa deles que 3% afirmou ter concluído o processo, ó, com segurança em toda a empresa. Ou seja, muitos não conseguiram, né, concluir. Então, ou seja, não é uma coisa mágica, né, gente? Aqui, um outro estudo traz uma visão um pouco diferente das interferências, ó, os obstáculos, né? Então, assim, ó, 39% das empresas se assustam com os obstáculos em orçamento para fazer um processo desses. 36% retrata a ausência de capacidades dessa mão de obra especializada, os skills, as competências, né? Outras já têm uma cadeia bem crítica de sistemas de tecnologia legados, assim, e que precisam ser considerados, porque mesmo tu, que nem a gente diz nesses projetos, vamos apagar a luz tal dia e acender no outro.
Não é bem assim, né? A história de uma empresa é produto, é cliente. Então, vamos dizer assim, é um cuidado ter que olhar para o legado, né? E outros colocam a mudança cultural como um grande empecilho, tá? E depois esse outro aqui que eu quero compartilhar com vocês também, que eu acho bem importante esse número, que ele diz o seguinte, ó, que até 2020, ó, ano passado, 40% das maiores organizações na América Latina já veriam a manutenção e sucesso dos seus negócios dependerem dessa digitalização, né? E 45% dessas empresas ainda se encontram em fases iniciais para se tornarem digitais, tá? Aí eu direcionei dentro do mestrado, né, com a universidade, essa pergunta aqui, né? Para mim ela não está aparecendo aqui direito, mas eu queria entender que requisitos, tá? Não sei por que eu não. Vocês estão conseguindo ver a pergunta ali? Está aparecendo, Jô. Sim, Quais requisitos devem ser considerados e avaliados Isso. pelas organizações no planejamento da estratégia de operação de sua transformação digital? Então, aqui é como se eu parasse e eu dissesse assim, ó, imagina, um empresário chega para ti e pergunta, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que considerar? E eu, particularmente, eu tenho uma característica comigo que eu gosto muito da organização. Eu gosto das coisas, por mais que hoje o mundo esteja muito ágil, que a gente esteja nesses projetos que frisam muito, né, o termo ágil, né, eu acho que a gente tem que saber organizar, porque se tu não te planeja direito, tu vai te planejar outra vez e outra vez depois. Essa experiência me diz isso e demonstra isso. Que às vezes que eu não me esforcei demais nesse início, ou que eu entrei num jogo cultural e não me esforcei, eu também tive problemas logo lá à frente, né? Então eu diria assim para vocês, eu comecei a questionar, então, que requisitos são esses, afinal? Aonde a gente acha isso? Que estudos a gente vê? Quem é que explica para nós? Para eu poder ter a segurança como uma prestadora de serviço, chegar num cliente e dizer, vai por aqui, vamos fazer assim, né? Que vai ser mais adequado. E ninguém tem a obrigação de saber tudo, né? Então a gente precisa realmente fazer esses questionamentos, tá? Então a pesquisa ela tinha o foco de desenvolver um frame, né, orientativo que contribuísse. Então eu pensei assim, bom, no momento que eu souber, eu vou conseguir construir esse frame, e aí esse frame eu vou utilizá-lo, né? Eu vou aplicá-lo de uma forma prática junto ao meu cliente, ajudando ele a entender melhor, já que o meu trabalho normalmente é o desdobramento dessas definições, né? Então, eu não estou lá questionando se ele pensou direito ou não, eu estou questionando a sequência, como é que nós vamos botar em operação, né? E agora eu fiz um exercício para voltar atrás e pensar, bom, eu também quero ter segurança para te dizer se isso está indo bem, né? Dentro da universidade, a gente estuda muito os métodos da pesquisa, né? E isso é bem significativo também, que é como é que tu vai conduzir essa pesquisa, como é que tu qualifica ela, se é quantitativa, qualitativa, e assim sucessivamente, que nem a Patrícia colocou aí, são pontos, é um exercício isso. Isso foi um aprendizado, assim, ó, para mim, sensacional, e que a gente não sabe mesmo. Quando a gente está à frente de um mestrado, a gente não sabe escrever, a gente não sabe... É impressionante, assim, como a gente vai se reeducando, né? E aqui eles me apresentaram, a universidade me apresentou esse método, que é a DCR, né? Que é Design Science Research, que ele é um método que ele estimula tu ir ao mercado com essa abordagem, né? E fazer algo vivo, junto ao mercado junto. Eu achei encantador, que eu pensei assim, vou trazer as empresas, vou trazer os empresários para discutir junto algo que está aí, todo mundo quer saber, né? Então, vamos fazer esse esforço aí, né? E foi muito legal, assim, a vivência, tá? Claro que primeiro tu tem que estudar, então tu escolhe linhas de linguagens que tu quer estudar, linhas de pensamento, frentes, né? Então, eu estava refletindo sobre estratégia, sobre planejamento dessa estratégia. Entrou a questão da estratégia de operação, que nem eu comentei com vocês, que é um conceito que eu já havia estudado bastante, mas que encaixou muito bem na minha dissertação. A própria transformação digital e os frames, ou seja, como é que existem frames, estão aplicando, não estão, como é que faz isso, né? E é tão interessante, gente, que eu montei essa régua aqui, só queria mostrar para vocês, porque olha como acontece o pensamento, né?
muitos estudiosos vão lá e vão estudando sobre a questão de estratégia, discutem estratégia de guerra, estratégia de, né? Então, vai aquela questão aí, os autores estudando. Chega um momento que eles começam a se dar conta que não adianta só discutir, nós temos que planejar essa estratégia, né? E aí vem o planejamento estratégico, aí eles vão estudando isso. Daqui a pouco eles se dão conta que não adianta tu ter um planejamento estratégico com vários projetos que vão culminar em vários planos de ação, se na verdade tu também não definir o que são questões de urgência dentro do teu contexto, questões realmente de melhoria, né? Ou seja, tu tem que botar todas aquela lista em voga, ela vai andar no prazo todo, será que precisa isso? Então, entra a estratégia de operação, né? E aí, reparem, olha só, que a partir aqui, ó, de 2014, ó, 2016, 2017, muito forte já, né, os artigos e estudiosos publicando a questão da transformação digital. Já o conceito, a junção de todas as tecnologias presentes, né, todo mundo já começando a se adaptar com essa linguagem. E aí, ó, em 2018, 2019, 2020, os primeiros frames também. Bom, não adianta só a gente refletir sobre a transformação digital, a gente tem que saber aplicá-la, né? Colocar ela em operação. O que eu fiz, né, gente? Eu fui lá estudar, então, esses frames aí mundiais, tá? Nós estudamos 5 frames, tá? Que estavam na literatura. E o que foi interessante disso aqui, tá? Alguns trazendo a linguagem da metodologia ágil, né? Aplicada dentro dos ambientes de TI, com esse foco de direcionamento. E alguns outros frames mais focados na questão de proposta de valor, de rever posicionamento, de realmente pensar no negócio, né? De não ser aquela coisa só do ágil e do ir transformando, né? E aí, com isso, eu consegui listar aqui, ó, 22 requisitos que estavam presentes nesses frames, através da pesquisa. Então, eu vi assim, ó, que todos os frames, no planejamento que eles direcionam aqui, através da rotina de atuação desses frames, são esses requisitos que entravam em vigor, tá? Que tinham que ser considerados, né? E desses, aqui vocês podem ver que tem alguns que estão marcados, ó, mais escurinho assim, são requisitos que estão presentes em todos, tá? Então, isso me gerou uma tabela de 22 requisitos. Aí eu fui para o mercado, ó. Eu fui convidar empresas, né? Algumas empresas por conveniência, porque empresas que a gente atua e trabalha, e as pessoas estão vivenciando, né? E outras que eu nunca vi na vida, nem conheço, né? Mas acabou trazendo uma categoria interessante, assim, para essa amostra, porque tem empresas de grande porte, de 10 mil funcionários, 40 mil funcionários, são empresas multinacionais, todas vivenciando, né? Empresas de médio porte e empresas de pequeno porte, com resultados, eu diria assim para vocês, significativos financeiramente, porque não necessariamente uma empresa precisa ter uma estrutura enorme para ter um ganho financeiro, né? Inteligente e muito bom, vamos dizer assim, positivo. Então, a gente acabou convidando 12 empresas e acabaram concluindo, permanecendo na pesquisa, 9 empresas, tá? Que se propuseram a vir, né? Conversar. O que se fez? A gente enviou, né, um questionário, se elaborou um questionário. Esse questionário, a gente primeiro enviou para esses empresários, para eles absorverem, porque a gente achava que eram perguntas fortes, assim, que era melhor ele ler primeiro antes, refletir, né? E depois a gente fazia as entrevistas, né? E aí aconteceu uma coisa bem legal, porque a gente enviou, vieram essas respostas todas bem registradas, e aí a gente fez as entrevistas que tiveram uma duração muito legal. Tem pessoas que eu conversei, assim, que fiquei 2 horas e tanto conversando sobre as suas respostas, sobre o seu ambiente, como é que estava sendo, como é que foi, né? E aí, isso aí culminou, por orientação da universidade e do próprio método, a construção do primeiro frame, porque aí eu me senti segura, né? Eu me senti, assim, com aqueles requisitos que eu tinha visto no mercado,
com o que todos os empresários estavam dizendo, juntando tudo isso, bom, agora eu tenho um frame, e montei um frame, aqui tá só um pedacinho dele, tá? Que montei o que a gente chama de versão 1. Aí peguei esse frame, enviei a esses empresários, tá? E convidei eles para virem num grupo focal na universidade. Que a ideia era fazer até ele presencial com todos, mas por causa da pandemia a gente acabou conduzindo à distância. E também foi muito interessante, porque assim, ó, eu fui muito criticada, gente. Isso é muito legal do método, tá? Porque eles chegam, eles dizem, eles colocam, olha, Jô, gostei disso, daquilo, isso aqui não gostei, acho que tu tem que cuidar aqui, o que vocês acham? Então foi uma discussão bem interessante. A universidade estava junto, né? O nosso orientador, né, participando e tudo, então foi sensacional. Só que eu saí dessa reunião aí, gente. Eu tinha vontade, eu peguei o frame, mas vai sair outro agora, vai ser outra coisa que eu vou fazer. E foi mesmo, né? Foi outra coisa. Bom, o que se concluiu aqui, tá? Então, a gente entraram muitos requisitos. Já estavam considerados, né, naquela lista primeira. Então, requisitos que esses empresários sinalizaram vivenciar já estavam nos frames anteriores e entraram mais 11 requisitos. E gerou essa lista aqui, bem preciosa, ó, de 33 requisitos que eu olhei e ainda disse, meu Deus do céu, a idade de Cristo, né? Então, 33 requisitos que têm que serem considerados no planejamento da estratégia da transformação digital, para colocar em operação. Né? Aí eu olhei para esses requisitos e eu comecei a ver, gente, que tinham coisas assim, ó. Conversei muito com o meu orientador, coisas que eram ligadas à parte tecnológica, coisas que eram ligadas a pessoas, cultura, né? Outras questões mais focadas em negócio. E aí eu separei em 4 categorias isso. E isso, ao meu ver, interfere bastante na questão das lideranças neste processo da transformação digital, porque nem sempre essas lideranças elas têm todas as capacidades ou devem ter todas as capacidades para inferir, para participar, né, para direcionar esse processo. Então, ele é um processo que ele precisa de competências diferentes, ele precisa que o gestor ele entenda os pontos que ele pode abraçar e o que não cabe a ele, cabe a outro que deve saber mais aquele assunto e sucessivamente, né? Então, é um cuidado, eu vi que as empresas têm que ter, né? O que a gente fez também com esses empresários? A gente pegou esses requisitos e fizemos um questionário e enviamos a eles, depois que os requisitos estavam já definidos, e enviamos a esses empresários, pedindo para eles colocarem para nós como está o desempenho, vamos dizer assim, a administração desses requisitos nos projetos que eles estavam vivenciando e como é que eles viam o desempenho desses requisitos, né? E isso a gente jogou nessa matriz aqui, que é uma matriz de cruzamento diretamente da área de estratégia de operações, né? Que o Paiva aqui foi meu professor, também dentro da Unicinos, em outra formação que eu fiz na Unicinos, eu me formei em produção e logística, fiz um MBA e eu aprendi muito sobre estratégia de operações com o Paiva, que adapta isso aqui do Slake também, um outro autor, né? E agora eu fiz ainda uma adaptação nisso aqui deles, mas que conseguir posicionar, por exemplo, que alguns requisitos, ó, eles são requisitos que caem em ponto de urgência nesses projetos, ou seja, normalmente eles são muito mal administrados por essas lideranças, tá? Outros requisitos que caem em zonas de melhoria ali e outros que estão apropriados. Não caiu nada, né, nessa matriz no que a gente chama de zona de excesso. O que seria zona de excesso? Aspectos que a empresa administra e não tem valor, já não tem, como é que eu diria assim para vocês, não vai trazer um resultado. Então, não apareceu nada aqui, graças a Deus, porque aí confirma, né, que todos são importantes. Bom, aí surge, gente, então, o meu frame final, né? Aí o meu professor, o Freitas, ele mexe comigo que existe uma paixão, né? E eu sou uma apaixonada por essas coisas, porque sabe aquela situação de tu ir solta para um lugar? Eu não gosto. Eu gosto de chegar e ter uma linha toda, né? Então, isso aqui
eu vivi isso aqui que vocês estão vendo aí, claro, depois vocês podem se aproximar através da universidade, está publicado, mas os CPAs hoje, para mim, está sendo muito interessante olhar para ele, enxergar como é que a gente construiu isso, né? Então, eu vi que ele deveria ser retroalimentável e não algo linear, que nem eu fiz o primeiro, né? Que é muito importante a gente fazer a compreensão, né, do que é estruturante numa empresa, em sua arquitetura, e o que não é, né? Então, as questões diferenciais. A transformação digital, ela traz uma gama de integrações significativas ricas, né, e preocupantes. Então, é algo quase que paralelo sendo administrado. E tem que ter muita competência para fazer isso aqui, eu diria assim para vocês, tem que ter profissionais com skills bem direcionados para esse tipo de coisa. A produtização, que é um conceito muito forte dentro da tecnologia hoje, que é tu produz e tu aplica e tu melhora aquilo e tu vivencia, tem que estar presente, porque como são projetos com roadmaps muito grandes, se a empresa ela não começa a sentir o resultado, principalmente se ela é uma empresa de pequeno porte, ela para no meio, ela cansa e ela começa a vislumbrar outras coisas, né? Então, a importância de enxergar o roadmap com produtização, né? Tinha que ser ágil, né? Com entregas rápidas, né? E ele tinha que ter um monitoramento, também. Então, aí surge o CPAs, tá? Bom, aqui algumas coisas do método, né, que a gente queria que fosse um modelo abrangente, não específico. Então, tipo assim, eu não queria construir dentro da universidade, junto à universidade, algo que eu dissesse, não, isso aqui eu só posso aplicar numa empresa de agronegócio, ou só posso aplicar numa empresa de varejo. Não, eu queria algo que eu pudesse olhar para uma empresa de serviços, para uma empresa de bens de consumo, para outras frentes, uma empresa de petróleo, por exemplo. Recentemente, uma empresa do Rio nos chamou, é uma empresa de petróleo e gás, não tem nada a ver com, nunca atendi isso, né? Mas são coisas interessantes, né? Então, que ele pudesse ser aplicado em empresas e segmentos diferentes. Que ele pudesse, assim, registrar esses requisitos que vão ajudar, né, essa empresa a sair desse potencial analógico para digital, né? E que tem que ser considerado no planejamento. Outra questão aqui que eu acho que reforça bastante a questão das lideranças é esses requisitos que têm que estarem no planejamento estarem separados por essas categorias distintas, com responsabilidades distintas, né? Para que a gestão do projeto seja compartilhada por diferentes papéis e profissionais. Então, isso para mim também ficou bem claro, assim, competências específicas, né? E uma coisa muito legal, que eu diria assim para vocês, eu não vi sozinha e nem vi que eu tinha criado isso na hora. Eu estava com essa lista de requisitos, aí tinha feito a questão de que, vou jogar isso na matriz do Slake, vou entender por que o desempenho disso, como é que está o desempenho disso aí, né? E aí surgiu um outro produto aqui, que até botei o nome do professor aqui, porque depois eu cheguei para o meu orientador e disse assim para ele, olha, Freitas, eu acho que tem uma questão aqui que eu não estou sabendo no cálculo geral como é que eu vou apresentar, porque a gente pode design research, uma coisa mais qualitativa, né? E aí o Freitas disse, não, fala com o Ivan, que é especialista, é um professor que trabalha todas as questões de estatística, né, dos métodos utilizados nesse sentido em pesquisas, né? E o Ivan foi muito legal, mas o Ivan olhou para o trabalho e disse assim, Georgiana, isso aqui é um produto. Então, quando ele me disse isso, surgiu isso, gente, que é o MEI Product, tá? É um outro produto que o mestrado me traz, que nasceu dentro dessa pesquisa, e que ele nada mais é do que um monitoramento desse processo que tu planeja durante a operação. Então, durante a operação da transformação digital, a gente pode utilizá-lo para monitorar, né, essa operação, para ver o desempenho dela, se está indo bem ou não, né? Então, eu fiquei muito feliz com isso, né? Aí criei o MEI Product aqui, trouxe tudo, botei tudo direitinho dele, né? Então, acabei, assim, entendendo que esses dois produtos, né, que essa pesquisa gera,
eles são independentes, podem ser usados separadamente, mas eles também são dependentes entre si, né? Porque não adianta eu só, por exemplo, avaliar requisitos durante um processo de uma operação, de uma transformação digital de uma empresa, sem refletir como ela planejou, né? Então, teve essa pegada aí, né? Então, aqui eu só trouxe um conceito dos requisitos aqui para essa apresentação, para reforçar, né, que em projetos, que está muito ligado a esses movimentos das empresas, né, e os requisitos têm que satisfazer essas necessidades e expectativas, né, então, que são condições ou capacidades têm que ser supridas pelos produtos, então, a gente tem que refletir sobre eles, tá? Aqui, gente, é só reforçando, né, que assim como as profissões novas estão surgindo, a demanda por profissionais qualificados também é grande através desses estudos e registrada, né? Então, reparem aqui, para 2030, ó, a demanda que esses países já sinalizam aí de pessoas que devem ter essa habilidade de estar, né, trabalhando em projetos dentro das empresas. E aí, aqui, eu gostaria, fazendo uma leitura frente às lideranças, né? A gente pensando no papel das lideranças, no nosso papel enquanto pessoas que direcionam outras pessoas, né? Então, como é que fica esse papel frente a essas situações complexas, ambíguas, que devem ser mobilizadas por nós, influenciadas, inspiradas e administradas, né? Aqui eu só botei uma foto para vocês da Amazon, ó, da complexidade, por exemplo, dos eixos de negócio que a Amazon tem, né? E vai comprando e vai fazendo. Então, a complexidade. Reparem que até como uma empresa, a gente diria jovem, à frente, né? Com uma fatia de mercado muito grande, ela, até a maneira dela apresentar essa estrutura já é ágil e circular, né? Ou seja, parece que as bolinhas estão todas andando ali, correndo, né? Aquela coisa estática que a gente tinha muito presente, né? E aí eu queria, dentro dessa discussão, trazer também um conceito que quem me apresentou foi a Patrícia, dentro do mestrado, e que na aula da Patrícia, no dia desse conceito, eu levo o artigo, eu leio, eu trago, aí a Patrícia queria que a gente comentasse sobre o que compreendeu, o que viu, né? E eu fiquei, assim, eu diria assim para vocês, a palavra foi excitadíssima, porque ao ouvir o conceito, né? Vou chegar aqui, ó, que é o conceito de ambidestria, né? Organizacional. Eu enxerguei, né? Eu disse assim, e esse artigo na época, né, Patrícia, que tu colocou isso para nós, tu trouxe ainda todo um estudo ali feito de várias frentes, né, ao longo do tempo, sobre esse conceito, né? Que é exatamente esse desafio, né, do gestor de projetar diferentes questões e ainda tocar a operação, né? Então, como ficar nessa berlinda, né? Então, quão complexo é a liderança hoje em dia? Porque ao mesmo tempo que anteriormente, esses profissionais, essas profissionais, hoje as mulheres muito forte nisso, né? Iam para as empresas com uma tranquilidade, com o seu dia a dia, né? E na verdade hoje, a operação, ela normalmente está em movimento já, então ela é disruptiva, porque mesmo tu mantendo a operação não significa que tu está inovando, né? Mas tu mantém a tua operação ali e há disrupção em cima dela, ou seja, coisas alteram, melhoram e vai, né? As empresas do lado estão fazendo esses movimentos de inovação, esses movimentos de alteração significativos e contando, às vezes, com esse profissional que tem que gerenciar o seu dia a dia e atuar nesse futuro incerto de coisas que estão acontecendo, de coisas que ele tem que gestionar, que ele tem que mobilizar, né? Esse livro é bem interessante porque ele aborda exatamente os pontos fortes, né, que uma empresa precisa para criar, né, esse sucesso diante dessas mudanças disruptivas aí. Então, hoje eu sou fã também da ambidestria organizacional, eu vejo que é um conceito que é um exercício a todos nós, né, dentro dos nossos negócios, nos negócios que a gente vivencia, bem legal. E aqui até tem
eu vou dizer uma coisa para vocês, eu vou ficar devendo para vocês, porque isso aqui é de Harvard, ó, mas ele traz essas estruturas organizacionais aqui, ó, posicionando nessa publicação de Harvard, ela é até um pouco mais antiga, mas posicionando como é que ficam essas estruturas, e até a empresa ambidestra, ó. Então, por exemplo, ele diz que tem a empresa funcional, que ela tem os projetos, ó, esses projetos de inovação gerenciados dentro da mesma estrutura que ela tem. Então, ela, ao mesmo tempo que ela bota todo mundo a trabalhar, é todo mundo para fazer projeto também. Então, vocês sabem o que sai disso aí, né? Fica aquela coisa caótica, né? Aí eles falam aqui também, ó, que tem essa coisa cross-funcional, eu acho bem a abordagem bem colocada, ó, que são já projetos compartilhando recursos. Então, a empresa vai lá, até bota um PMO, né? Mas ela compartilha os seus recursos. Então, eles dizem assim para ti, olha, não, eu não vou poder ceder os nossos profissionais. Eles vão ser part-time, né? Então, tu pensa, olha a ambidestria aí também dos profissionais, né? Como exercício. Mas a estrutura da empresa é essa, né? Compartilhada. Tem a que traz já um time independente, tá? Mas continua sobre a mesma governança central, tá? Então, isso aqui é o mais usual, eu diria para vocês, é o que mais acontece. Então, é a empresa que tem uma governança geral e tudo, e ela vai lá e monta um time separado para gestionar isso. E a empresa ambidestra, ó, que ela tem uma unidade de negócio independente, ó, com seus processos governança e estrutura, né? Então, ele tem a frente de negócios e a de novos negócios, de emergências aí, atuando. Bom, gente, eu acho que eu vou parar aqui para a gente poder conversar mais e tirar dúvidas e perguntar, e vocês também trazerem a experiência de vocês, né? O que eu posso dizer para vocês, assim, que é muito bom estudar, é muito bom poder estar aqui com todos vocês, compartilhando vivências, conhecimento e também aprendendo, né, que esse é o nosso foco. A GMC está aí, eu fico muito feliz com a nossa história e vejo o quanto é desafiante o futuro, as questões todas, né, e que a gente se insere e vai ter que se inserir, né. E como é muito bom estar próximo à academia. Assim, o mercado com a academia junto, isso aí é sensacional. Tem muitos artigos, inclusive, falando disso, né? E é muito importante porque é uma segurança, viu? É uma segurança. Então, eu vejo que eu estou fazendo mestrado num momento importante aí da minha vida e um momento onde é isso, né? Que a gente se arrisca e busca a gente está mais maduro para fazer isso. Essa é a resposta que eu queria dar. A gente está mais maduro para receber um mestrado. Né? Esses dias a minha sobrinha, com 21 anos, fala 13 idiomas, gente. Só cuida. Eu não sei falar nem perto dela. Ela fala 13 idiomas. Ela dizendo para mim, terminou a faculdade de Relações Internacionais, Dinda, eu vou fazer o mestrado. A primeira reação que eu tive foi assim, ai, que horror, como é que tu vai para o mestrado, né? O que ela vai questionar, essa menina, né? Eu pensei, não tem vivência nem nada. Daqui a pouco ela disse, mas Dinda, eu quero ir, porque eu vou estudar, porque é melhor ela ir mesmo, entender que, sabe, existe outro mundo lá e não, que ela não tem que sair, né? Batalhando sozinha, que é importante a gente estimular essa comunidade aí toda. É isso, gente. Obrigada. Nós que agradecemos, Georgiana. E, assim, obrigado pelas palavras elogiosas aí, a minha, a Patrícia e a Unicino. Também agradeço. Não, eu estou vendo o Fernando, gerente de RH da Lebes, Red, olha, presente aqui o Luciano, ó, eu estou feliz, para quem eu não conheço, muito prazer. Já estou conhecendo todo mundo também, gente, que eu vivo de relações, de conhecer pessoas, isso é o melhor, né? Eu vou aproveitar essa fala, Patrícia, e só para explicar, né, esse espaço, uma vez por mês a gente se reúne para falar sobre gestão de pessoas e liderança. Né? E sempre a gente traz um profissional ou, né, um acadêmico que está num tema para a gente debater, igual hoje, né? A Georgiana falou. Então, vocês vão estar sempre convidados, quiserem vir, a gente está sempre divulgando no LinkedIn, né? Sempre serão
muito bem-vindos, né? E também, se quiserem trazer cases aqui para a gente discutir, é muito, muito bacana. Patrícia, Legal. aí depois, quem quiser fazer as perguntas, só levantar a mãozinha aí e tacar a ficha. Na verdade, Pretas, eu ia pegar esse gancho, assim, que escutando a Georgiana, e parabéns, Georgiana, por todo o teu percurso até aqui, né, seja ele de trajetória profissional, acadêmica, enfim, acho que tu traduz bem o que a gente almeja ao final do mestrado profissional, né, para quem fez essa caminhada, mas eu também estava lembrando aqui da Marisa Camargo, que é lá das turmas iniciais, e que é uma das nossas precursoras na área de TI aí, né, sempre presente no grupo. Estou falando dos que eu conheço, o Saraiva, que está aqui conosco, a Nair, né, Nair, que veio lá do RH, mas está firme e forte no grupo. Enfim, assim, eu acho que tu traz uns 3 slides antes do último, uma pergunta discutindo o papel da liderança, né, que se faltarem perguntas do grupo nesse primeiro momento, se estiverem tímidos, eu acho que voltar àquela pergunta já nos dá um caldo de discussão importantíssimo, considerando a experiência de quem está aqui, né? Os colegas que chegam hoje, que tu nos apresentou também. Ótimo, ótimo. Já estou botando aqui acho que é no chat aqui, né? Vou botar a pergunta, aquela que está que eu botei de slide agora. Isso aí, né? Isso aí. Essa. Essa é a minha provocação, mas de repente tem outros cases, outras experiências. Eu acho que o bacana desse grupo também é como que ele reúne competências distintas. A gente daqui um pouco vai estar anunciando o grupo do mês de setembro, né? E a gente vai ver como vão dando matches aí interessantes nessas discussões. Mas e aí, assim, né? Os líderes que aqui estão e que estão tendo que tocar a transformação digital, como é que se sentem contemplados nesta fala da Georgiana, ou que outros elementos poderiam nos trazer? Não fiquem com vergonha. Aquela assim, pergunta. Estou vendo o Everson ali. Eu disse, meu Deus, ai, Everson. Várias pessoas conhecidas também, que legal. Nair também, olha, Nair, sou muito tua admiradora, tu sabes disso, porque, de longa data, porque perguntava alguém, eu não sei o que eu vou fazer com a minha carreira, vai na Nair. Eu mandava um monte de gente na Nair, da estratégia. Então, muito legal ver a Nair aqui. Muito, muito bonito o teu trabalho, Georgiana. Fazia muito tempo que eu não te via, mas assim, um trabalho muito consistente, com uma consistência, né, e uma evolução, e eu acho que tu fosse trazendo ao longo também as tuas críticas, as tuas aprendizagens, acho que isso foi muito, acho que é muito bacana a gente ouvir, né, as superações, seres questionado e aguentar firme ali, né. É difícil, né? Uma exposição, assim, né, porque tu é uma profissional já super consolidada no mercado, e quando a gente entra, acho que, né, se coloca na posição de aprendizagem, né, interessante, assim, a tua forma de colocar, então eu fiquei muito, assim, muito feliz de te ouvir, e o teu processo, assim, que bonito. Muito legal compartilhar com a gente. Eu fiquei pensando, Georgiana, desde as aulas iniciais lá no mestrado, algo que sempre me chamou a atenção, tinha a ver com essa tua conexão entre as relações humanas, né, o comportamento na organização, e esse olhar high-tech, essa tecnologia. Eu acho que tu fez uma costura muito interessante. O Fernando Jacques levantou a mão, então eu vou passar a palavra para ti, Fernando. Tá bom. Vamos lá. Tudo bem, Patrícia. Tava ouvindo aqui a tua provocação, eu só queria dizer assim que, trabalhando com a Georgiana, cada pergunta que ela trazia, as respostas nunca eram de pronto, né? Eu acho que precisa uma reflexão bastante grande, ela sempre teve essa capacidade de instigar os pontos corretos, assim, de dúvidas, né? Só queria aqui parabenizar ela pelo trabalho, eu acompanhei o ingresso dela dentro do mestrado, enquanto a gente teve uma atuação bem próxima aqui na nossa empresa, em um projeto bastante grande, ao mesmo tempo que ela atendia outros clientes, então eu fiquei imaginando, se ela conseguiu dar conta, né, de fazer o mestrado, com todos os compromissos que ela tem frente à empresa GMC, é possível, né, outros colegas fazerem, ela é uma inspiração. Eu pretendo fazer o meu mestrado muito inspirado em ti também, Jorge.
Não, e vai entrar para o mestrado da Unicinos, com certeza. Não, mas assim, eu queria dizer uma coisa que a Nair falou ali, eu falo muito na questão da humildade, gente. E para mim a humildade não é que não querer ter coisas. Eu sou bastante ambiciosa em querer ter coisas e construir coisas. Mas é a capacidade que a gente tem que exercitar e que eu digo que é diariamente, é dentro da minha casa, é com meu filho, é com as pessoas que eu conheço, da gente achar que a gente tem que realmente aprender algo com alguém que está próximo. Porque se tu não te possibilita essa aproximação, o que acontece? Aquilo passa e deu, né? Então, eu diria assim para vocês que eu não nasci sabendo nada, eu fui aprendendo porque eu me permiti estar próximo às pessoas. Eu sempre achei que alguém tem alguma coisa para me ensinar, sempre, né? E quando eu me sinto segura levando um conceito, aí eu fico feliz também, que aí eu vou passar para alguém, né? Então, é muito bom isso aí. Eu valorizo bastante isso. Legal. Fernando, muito obrigada pelas palavras aí, nossa. Adoro. Tinha levantado a mãozinha também, né? A gente teve a oportunidade de trabalhar junto com a Jo num projeto que nós tivemos na empresa, né? E eu também fui aluno do professor Freitas, eu fiz o tecnólogo em processos gerenciais na Unicinos, e eu posso dizer assim que o professor Freitas foi um dos que realmente me despertou esse papel na gestão de pessoas, né? Uma cadeira que eu não recordo o nome da cadeira, mas eu me lembro que a introdução ao assunto liderança transformacional foi com ele, né? E aí eu acho que é muito disso, né? Da gente colocar realmente em prática, né, essa liderança, né, onde a gente mobiliza, onde a gente incentiva, onde nós líderes temos que nos estar em constante atualização, né, em constante, muitas vezes, automotivação, né, para poder dar conta disso, porque o advento da pandemia, no meu entender, assim, ele veio um tsunami para cima da área de tecnologia, né, que é onde eu trabalho, né, e tudo para ontem, tudo mais do que nunca, assim, tendo que se atualizar e correndo atrás, né, de coisas que às vezes estavam planejadas, mas para médio e longo prazo que tiveram que ser no curtíssimo prazo. Né? Então, assim, essa questão de mobilizar as pessoas, de influenciar elas, de ser o exemplo, né? Eu acho que vai muito disso, eu acho que vai muito para a gente conseguir fazer com que as equipes se sintam, né, motivadas e integradas, né, nesse papel realmente de transformação. Né? Bacana isso. Saraiva, fala lá, meu amigo, depois eu comento aqui, vai lá. Obrigado, Patrícia. Georgiana, parabéns, prazer te conhecer. Eu, infelizmente, tenho que sair, porque já tem uma criatura me cutucando aqui, que eu estou atrasado para a call, mas eu não queria deixar de te cumprimentar e, de novo, como sempre, cumprimentar a Patrícia e o Freitas, porque eu acho sempre esse espaço mágico de fazer aquela famosa conexão entre academia e mercado, que a gente sempre fala tanto que a Alemanha faz tão bem, mas que a gente começa a fazer aqui dentro. Eu sei que são poucos, e esse espaço para mim é um espaço mágico para isso. Quando eu consigo, eu venho aqui. Tem umas palavras que me chamam, liderança me chama sempre muito, a Patrícia sabe disso. E, em especial, como o Everson comentou agora da pandemia, né? Eu acho muito bacana tu trazeres o aspecto dos frameworks junto com o aspecto da liderança, porque nosso business também, que trabalha na comunicação interna e que demanda uma transformação digital, porque a gente usa tecnologia, a gente percebe muito que diferentes perfis dentro das empresas, obviamente, as áreas de recursos humanos e áreas de tecnologia são muito distintas nos seus perfis. A gente percebe muitas vezes que há um certo distanciamento quando a palavra fala de engajamento, fala de liderança, né? Mas quando a gente traz, como tu traz, um framework, eu acho bacana porque isso faz as coisas se aproximarem. Então, se por um lado a gente está falando muito de liderança e talvez isso não soe tão claramente para algumas áreas, e o oposto também é verdadeiro, o framework ele aproxima todo mundo. E aí as multidisciplinas elas se encaixam nesse framework, todo mundo meio que anda no mesmo lugar. Então, eu acho super bacana. E assim, tô gravando esse teu trabalho de framework até para usar como discurso para dizer, olha, tem empresas que já estão trabalhando com algo que pode unir tudo para que a gente não brigue, não bata a cabeça e no final das contas todo mundo ganhe. Ainda mais nesse momento de pandemia, como o Evers comentou. Então, parabéns, Georgina, muito bacana o teu trabalho. Obrigada, Luiz. Eu digo assim, o frame, ter as coisas assim organizadas, né?
favorecem a todo mundo se sentir inserido, que as pessoas começam a entender os seus papéis ali dentro, né? Então, realmente, assim, eu me sinto bem segura, assim, trabalhando com um suporte nesse sentido, assim. E o quanto que isso, né, Georgiana, vem de um movimento de muita consolidação conceitual, né, que eu acho que é um percurso bem importante para que essas aproximações se sustentem, se mantenham, né? É muita leitura, gente, é muita coisa para ler, muita gente, assim, ó, é muita gente inteligente nesse mundo falando junto, sabe? A gente fica chocado, assim, a gente inteligente, pensando, estudando, né? Então, isso é uma coisa... Aí tu fica assim, às vezes tu diz, meu Deus, a gente não sabe nada mesmo. Tem 10 à frente lá, fazendo 1000 coisas. Eu estou gerenciando aqui as mãozinhas levantadas, estou vendo que o Luciano está querendo falar também. O Lu trabalhou na GMC, olha só, 3 anos. Agora estou tentando trazer ele de novo. Reparem, gente. Ele trabalhou 3 anos na GMC, mora em Fortaleza. Ele conseguiu um cargo na Petrobras, concursado. Aí eu disse, bom, agora deu, né? Não vou conseguir mais manter, né? Tchau. Mas é uma pessoa, assim, sensacional. E aí agora, um cara estudando aí tudo, e eu, pá, vamos vir para a GMC de novo. Olha aqui, só, que cartão de visitas, Luciano. Seja bem-vindo aqui. Acho que não estamos te ouvindo. Está fechado. Teu microfone está fechado, Lu. Ele está no calor de Fortaleza, gente. Mora lá. Tu sabe o que aconteceu com ele? Já vou te dizer o que aconteceu contigo. Aconteceu comigo outro dia exatamente aí, e eu precisava falar. Gente, aí eu saí e entrei de novo. Faz isso que tu vai conseguir falar. Dá tchau, sai e entra de novo. Eu tinha tem dessas aí também. Tem. Essa semana aconteceu comigo. Hoje é quinta, né? Hoje é quinta. Essa semana aconteceu comigo, gente. Exatamente isso. Enquanto o Luciano, quem sabe, entra. Fala, Marisa. Ia dizer que era para trocar o fone ali, porque às vezes tem estéreo e tem free, e porque já aconteceu comigo também, eu ia dizer para ele mudar, porque acho que ele está usando esse tipo de fone e acontece. Boa dica. Eu não sabia, todo mundo dizia para mim, ninguém está escutando. E aí eu clicando em tudo, daqui a pouco eu vou sair, né? Entrar de novo. A Leila quer... Isso, Leila. Queremos te ouvir. Aí, ok. Primero, discúlpenme por tu ñol, ¿tá bom? Voy a falar así bem devagarzinho y si no me entienden, por favor, me faz una carinha, así, o una mão, assim, me falam, me avisan, tá bom? Muito obrigada. Para mim foi muito grato ouvir a você, sua trajetória, o que você fez, está fazendo, o que quer fazer. Foi muito enriquecedor, sabe? Y como fala Patricia, esto de unir estos dos mundos, né? High-tech y aparte más relacional, acho que fue muy enriquecedor. Y você me faz lembrar que eu acho que eso es muy importante, que en estos tiempos nos están exigiendo a todos nós olhar esto de aprender a aprender, né? Você falou, ou eu escutei que existem assim unos que você te trabalhou e compilou estos 3 requisitos que se precisa ter un olhar para gerar una mudanza digital y algunos de esos requisitos también están linkeados con el ejercicio de lideranza. Entonces, desde ese lugar y con estos tiempos que estamos tan caóticos, tan movilizadores, tan rápidos, eu siento que es como un llamado que tenemos nós de olhar como estamos aprendiendo y aprender también de un nuevo jeito. Ya no es só de conteúdos, né? Sino que también, como você falou, tan
para mim, de um jeito tão poderoso, que tem que ver com essa humildade, né? Onde a gente pode aprender de quem está ao lado de nós também. E de sair um pouco desse espaço de arrogância ou de soberbia, onde eu já sei tudo, eu já sei toda a bibliografia, sino que já é de um jeito de que tudo muda tão rápido e tudo o que eu já aprendi, muitas vezes a gente já se sabe que já está obsoleto. Então, é muito, muito enriquecedor ouvir a você, sabe? Porque você, eu acho que é um exemplo de aprender a aprender, sabe? De fazer um mestrado já quando tem uma idade mais avançada, né? Mais madura, Sim. e nós 21 anos. Então, eu acho que você é um exemplo disso. Então, muito, muito obrigada. E muito obrigada, Patrícia, e a todos vocês também por estar aqui, Patrícia, pelo convite. Agradecimento é nosso, Leila. Só vem agregar, acrescentar, trazer outros olhares para esse grupo. Que bom te ter aqui conosco. Sabe que agora, vendo, Leila, tu falares, eu tive a minha primeira experiência internacional na Argentina, em 2003. Inclusive, estava tendo, acho que aquela questão, uma coisa meia do país, na época de brigas e função, né? E aí eu aterrisei em Buenos Aires, onde eu passei, depois de trabalhar um ano, eu ia assim, passava uma semana por mês em Buenos Aires, eu aprendi a andar a pé em Buenos Aires, gente. E eu dava os cursos todos em espanhol. E adivinha com quem eu aprendi o espanhol? Com eles lá. Eu dava o curso e dizia que estava errado, e eles diziam de novo. No final eu estava ótima. Hoje já não estou tanto, porque faz horas que eu não fico falando. Mas foi muito legal, viu? Então, vendo tu falar, eu me lembro daquela vivência, minha vivência sensacional através de uma empresa daqui, né? Meu saudade. O processo deles lá. Muito legal. E a cidade linda, assim, nossa. E realmente é isso que tu falou, viu? A gente não vai a lugar nenhum sozinho. A gente precisa das pessoas. Eu preciso do meu marido, ele precisa de mim, meu filho precisa de mim, eu preciso dele. E assim eu tô falando da relação próxima, mas nas empresas é assim. E quem já trabalhou comigo sabe que eu penso assim, né? A gente não vai sozinho a lugar nenhum. Tudo que eu sou hoje eu devo às pessoas que estão comigo, que passaram comigo, que fazem parte da minha história, da minha vida, né? Olha, eu acho que o Luciano conseguiu voltar aí agora com áudio. Testa para nós, Luciano. Estão escutando agora? Sim. Tudo bem? Então, eu sou o Luciano, eu trabalhei um tempo com a Georgiana, né? E, de alguma maneira, nós somos colegas também. Eu recentemente concluí um MBA de transformação digital. Na verdade, os assuntos são similares e a gente acaba seguindo, né? Pelo nosso histórico, pelo que a gente gosta. Agora eu estou começando um MBA também de marketing digital e business inteligência, que também tem muito a ver comigo, né? E o que eu queria dizer disso aí tudo? O que deu para capturar nesses anos de empresa? Eu passei por vários processos de transformação nas empresas que eu trabalhei também. Trabalhei no Sesc no Rio Grande do Sul, trabalhei no núcleo da transformação, desenhando processos, entrevistando pessoas. Trabalhei com a Georgiana na Modal Palfinger também, nas lutas diárias do dia a dia, nas transformações, enfim. E tem todo o meu histórico nas outras empresas. Mas, assim, o que eu consegui captar disso aí tudo, e a Georgiana bate com uma tecla forte, e isso é um desafio muito grande, é a transformação das pessoas. Eu vejo que cada vez mais as pessoas também precisam de uma transformação pessoal. Além da transformação da organização, de juntar as pessoas, de mobilizar, de trabalhar nessa comunicação, deixar todo mundo entendendo o seu papel, e isso que motiva e mobiliza as pessoas e faz a coisa dar certo, é também como a gente trabalhar a transformação pessoal das pessoas. E isso é uma coisa que cada vez vai ser mais importante, visto aí os cenários que a gente vai ter nos próximos anos, de transformação constante, de aprender, de estar sempre se inovando, se transformando, e como passar isso para as pessoas. Eu acho que esse é um dos grandes desafios dos líderes atualmente. Bacana. Eu acho que quando o Everton falou, era um gancho que eu queria fazer, uma fala que eu tenho muito recorrente assim no nosso grupo, mas que cabe nas falas de vocês, né?
que o Everton falava da aceleração que a pandemia trouxe para esse processo de transformação digital, e que é inegável, está aí, né, a gente vê. Agora, por outro lado, eu acho que não só acelerou, como nos deu uma bela oportunidade de fazer o reposicionamento do humano na transformação digital. A gente vinha com uma batida, né, antes da pandemia, de que toda a tecnologia daria conta de todas as mudanças, né? E queira ou não, o olhar sobre o humano, ele estava meio desvanecido, assim, né, do tipo, tá, o humano vai atrás. E a vivência do contexto da pandemia, a vivência do home office, do remoto, nos mostrou que, por mais que a gente precise de todo esse avanço tecnológico, e que cada vez vai ser maior, né, isso também a gente está vendo agora, mas o protagonismo ainda é do humano, né? Esse humano não é substituído pela inteligência artificial, pelo contrário, ele é problematizado na transformação digital, né? Eu lembro de um artigo que o Freitas até me apresentou, e que eu gosto muito, Freitas, aquele do MIT, que vai trazer que a consciência ética é o elemento chave na transformação digital. E não é a inteligência artificial que tem que dar conta da inteligência ética. É o humano que vai assumir, protagonizar essa capacidade de ter o discernimento ético no avanço digital. Então, é muito interessante, é muito rico, né? Temos aí, apesar de todo o cenário pesado dessa pandemia, mas boas oportunidades também de ver um mundo diferente, né? Não, e isso aí que tu está trazendo, Patrícia, é tão presente que exatamente aquelas profissões ali que eu estava falando, das categorias que eles separaram e apresentaram em Davos, uma delas é pessoas e cultura, que são cargos totalmente ligados a essa questão, né, que nem vocês estão vendo, né, a questão de cargos dentro de empresas surgindo aí com um foco para cuidar a parte mental mesmo, né. Isso. Até eu ia brincar com a Leila, né, minha eterna coach, como é que é aquela carreira nova, é coach de carreira verde, como é que é o nome, Georgiana? Isso, coach de carreira verde. Conhecia, Leila? Não, eu vou botar aqui no que é depois isso? eu envio para vocês também, gente. Podem pegar. Esse estudo é interessante, mas olha só, eles têm aqui ceifador de energia, cirurgião de amnésia. Esse eu achei interessante. E depois, e olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não mostrei aqui as 96, mas as 96 eu abri todas que estão no estudo e estão separadas. Então vai entrar muito forte a coisa digital, do marketing digital, que as empresas não estão tendo capacidade para administrar, vamos dizer assim, a rapidez e o volume das informações que chegam. Acaba não tendo essa competência para lidar, né? E então tem cargos específicos para isso. Hoje, nas empresas que a gente atende, já falam nos cargos, né? Esses dias, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu escutei uma menina, estava assim, numa sala, 5 pessoas, e daqui a pouco eu olhei para ela e perguntei, mas qual o teu cargo? Falei assim, e ela me disse o nome, agora eu sei dizer para vocês. Mas é alguém, por exemplo, que fica olhando sites, alguma coisa assim. Eu fiquei bem surpresa, nunca tinha escutado aquilo. Então, é bem forte mesmo isso aí, deixa eu botar aqui. Olha, eu no meu novo cargo de gerenciamento de mãozinhas, eu não sei se a Leila levantou a mão de novo e o Luciano, ou se é da outra vez, né? Eu levantei. Ah, então vai lá, Luciano. Não, só para complementar, a Georgiana tocou justamente no novo MBA que eu estou fazendo, né? E inclusive assisti aula sobre isso hoje de tarde. E eu já tinha assistido no MBA de transformação digital, né? Essa área de marketing digital é muito rápida, é muito dinâmica, tá? Então, linkando agora com o que tinha sido falado antes lá nos requisitos, né? A Georgiana tinha falado lá de... Deixa eu ver aqui. Os requisitos têm o marketing digital. Não, mas eu quero dizer que você tinha citado lá agilidade, né? A agilidade, isso aqui é uma coisa cada vez mais importante. Como criar um framework, né, que tenha toda essa agilidade. É outra área extremamente fundamental. Pessoas e agilidade, time. Talvez como expectativamente, assim, gerenciar a ansiedade, principalmente desses executivos, na execução disso, né? Agora, pegando o nosso lado mais da psicologia, né, gente? Aqui, falando...
eu fico assustada de ver, assim. Porque quando eu chego, é sempre uma coisa assim, ó, não, nós temos que fazer o mais rápido possível. Eles dão uma data final para estar pronto. Isso tem que estar pronto lá. Mas eles não têm noção de tudo que vai envolver, né, essa coisa. Por isso que, claro, tem que entrar a produtização. Uma confusão, um não discernimento da natureza humana e da natureza tecnológica. Né? Enquanto o ser humano entender que para ele acompanhar o tecnológico ele tem que dar a mesma resposta, né? Com a mesma certeza, com a mesma exatidão, com a mesma velocidade, ele vai estar se despotencializando no processo. Né? Então, entender o seu lugar, é daí que eu falo um pouco desse reposicionamento humano, entender o seu lugar nesse processo de necessária agilidade tecnológica. Mas o que é ser ágil desde o lugar do humano? O que a gente realmente entrega quando consegue ser ágil nesse processo? Será que é competir com a velocidade da máquina? Será que é competir com a exatidão da resposta? Não sei, eu acho que tem vários questionamentos que nos cabem nessa nova conexão e realidade, sabe? E como para a saúde, né, Patrícia, isso está dizendo, é difícil, né? Porque a gente vê, assim, claro, a gente na prestação de serviço, a gente quer poder atender, dar tudo certo. Só que reparem, às vezes, outras pessoas que vivem isso aqui devem saber, às vezes a gente tem que até aprender a dizer não, né? Porque é difícil. E dentro das empresas, como às vezes as pessoas são judiadas nesse sentido, com essa coisa aí do ágil. Né? Marisa, falou em ágil, a Marisa levantou a mãozinha lá, né, Marisa? Vamos que a gente quer te ouvir. Não, agora imagino que as pessoas da gestão, da administração, como é que eu coloquei aqui, de produção, vão me crucificar. Mas tem um termo que assim, não entra na minha cabeça, que é a logística reversa, que é justamente essa questão do tempo. Qual é o prazo final? O prazo final de entrega do projeto é dia tal. Então eu vou fazer a logística reversa e vou conseguir organizar tudo dentro daquelas caixinhas, daquela problematização. Sim. Isso sim é uma coisa que me incomoda muito ouvir essa palavra. Então gostaria... O frame, claro que eu lembro do Oscar, né? Qual em framework, com certeza, sim. Georgiana. Nossa, estimado, querido. Tem outra palavra que o Oscar usa, como é que é? Me ajuda, Freitas, que ele diz, como é que é? Isso tem que dar royalty. Como é que é? Cadê os royalties? Roy playback. Ele só dizia assim para mim na banca, Georgiana é Roy playback. Eu não esperava outra coisa, ele dizia de mim, da minha pessoa, ele dizia, eu não esperava outra coisa. Roy playback, com isso aí. Eu esperei, então vamos ganhar dinheiro todo mundo. Ai, que quadro. Olha, Marisa, eu não entendo muito de logística reversa, assim, eu acho que quem é que fez o tecnólogo? Acho que o Everson ali, enfim, talvez outros colegas aqui possam nos ajudar, mas não entendo conceitualmente, mas eu acho que o que tu traz fala um pouco do que a gente discutia aí, dessas ansiedades, né, desse entendimento do lugar da gente humano no processo. Não, e essa coisa de pegar da ponta final, né, Patrícia? Porque tu imagina, eu tenho 10 dias para fazer, então vou planejar o que é a coisa que eu estou fazendo no final, né? E aí eu venho vindo com isso. E às vezes tu não sabe se o tempo que tu está deixando para certas coisas é o mais adequado. Né? E qual é o tempo, de que tempo a gente está falando? Eu lembro da Leila, olha, vocês conhecem a Leila agora, posso falar e dar nome e endereço aqui, né? Acho que entre tantas coisas do processo, né, Leila, que eu fiz contigo e que eu aprendi, essa distinção de Cronos e Kairos, ela é preciosa, né? De que tempo a gente está falando? Porque a logística reversa, ela tende, até onde, né, eu posso considerar, o Cronos, né? Tempo relógio. E nem sempre nesse reverso, o nosso tempo interno, né, o nosso Kairos acompanha. E aí, como é que a gente fecha essa conta, né? Não acho tão simples, tão fácil assim. Talvez daí estejam as nossas origens de angústias, enfim, né? Eu coloquei ali no chat o nosso LinkedIn, nosso grupo, né? Quiserem acessar aí, fazer parte, tá acompanhando as nossas informações. Gente, é importante estimular essa comunidade, a gente está todo mundo aqui se encontrando, discutindo, estudando, se ajudando. Para o pessoal abrir a câmera
tirar uma foto. Ainda temos uns minutinhos, mas a gente já faz uma foto aqui. Quem quiser, né, óbvio. Já faz aquele registro, né, Freitas? Passe um perfume rapidinho. Luísa, tira foto aí também, Cíntia, me ajuda. Bota o Theo na foto, Cíntia. Obrigado, gente. Obrigado. Muito bacana. Ô, Georgiana, só contando os bastidores, né? No dia da banca da Georgiana, eu acho que quase que a internet caiu, né? Nunca vi uma banca tão cheia. Foi impressionante. Acho que foi por isso que o Unicinos trocou o Teams, atualizou, né? Ai, Freitas. Até então só podia 100 na sala, agora pode 200, né? Depois da banca da Georgiana. Tô brincando. Tu sabes que engraçado, né? Eu dizia assim, a minha banca ninguém vai assistir. Nem para eu dizia só minha mãe assistir, depois até perdi a minha mãe, gente, esse ano, foi bem difícil. Mas assim, eu dizia que só minha mãe que me ajudava e tudo a assistir, né? Depois começou aquela situação assim, eu tive um processo todo bem difícil aí, né, com isso aí. E aí, no final, eu pensei, não, eu preciso que as pessoas até me apoiem. Como todo mundo participou do estudo, né? Então, eu falei para os que participaram do estudo. Né? Porque eu disse assim para eles, olha, o nome de vocês está lá. Vocês fizeram isso junto. Está lá no meu trabalho. Não fiz sozinha isso. Então, está o nome junto. Para quê, né? Cada um divulgou dentro da sua empresa e tá um monte de gente. No final, era bastante gente. Mas é legal isso, gente. Eu gosto de estar com as pessoas. Eu vou dizer uma coisa para vocês, a vida fez um caminho comigo, às vezes eu me questiono bastante, porque eu entrei nesse mundo tecnológico aí, que nem a Patrícia disse, mas a minha base é as pessoas, assim, eu gosto muito, eu gosto daqueles momentos, assim, o Everson deve se lembrar, os que estão aqui, que eu tô lá, que tá todo mundo, é nessas horas que eu gosto disso. E realmente, coisa de dados e tudo, isso são coisas pesadas para mim, que sou da área de humanas, né, mas faz parte, né. Estou infiltrada, mas eu gosto de estar assim. Que bom se meu dia pudesse ser todo falando com as pessoas, conversando. É isso. Acho que o Theo entrou na sala. Theo, que bom de ter aqui com a gente. Faz tempo que não vejo o Theo. Quem é o Theo, Patrícia? Não estou vendo. Aí tu me apertou porque eu estou tentando lembrar qual é o ano da turma do Theo. Ai, se eu der um furo, mas eu acho que é 2018. O Theo tá ali. Acertei? Acertei ou errei? Eu estava antes fazendo os registros de memória antiga, Marisa, turma 2012, né? E tá a Lu Wolf aqui, turma 2011. Né? Ou seja, a primeira turma do mestrado aqui representada, que bacana. Nossa! As nossas turmas especiais também, Fabiano, da turma do Banco do Brasil. Sabe que esse mestrado, eu me senti tão, assim, importante, com as coisas que a Unicinos tem, com os títulos, com a fundação da acreditação dele, tudo eu fico, assim, feliz, assim, quando eu vejo, né? E quando eu disse que era a 10ª turma, no caso a minha, né? Eu ainda pensei assim, mas nós somos a 10ª turma, que maravilha, imagina, daqui uns anos tem 50 turmas, nós somos a 10ª. Mas e quem é os primeiros, né? Meu Deus, olha que orgulho deve ser. Então, muito legal. Tem que haver, eu acho que isso aí nós temos que ajudar a Unicinos, viu, gente? Porque eu já dei várias ideias para a Unicinos, olha eu falando aqui, né, Patrícia? Nós temos que fomentar esses egressos todos aí, sabe? Tem que movimentar isso, tem que vir todo mundo para cá. Porque vocês não têm noção a força que tem quando a gente se junta, todo mundo, assim, e se ajuda. Nossa! A história desse grupo conta um pouco disso, viu, Georgiana? Que legal. Temos planos. Tô feliz que eu tô aqui. Tô aqui também agora, tô bem feliz. Olha o cachorro latindo aqui. Freitas. Prof, eu acho... Oi, querida. Diga. Uma coisinha. Eu acho que o grupo começou na turma 2012, né? Porque na 2011, porque eu comecei contigo daí no grupo, acho que não tinha na turma de 2011 ainda. Eu não me lembro, Luciane, eu acho que o grupo em 2011, né? E aí pegamos a primeira... Eu e o Anelli e o Berto. O Anelli, que eram os orientandos. A Lu foi... Estava na leva das minhas primeiras orientandos, ninguém esquece isso, né? Primeira turma lá. Porque antes do grupo mesmo de orientandos, né?
E hoje minha colega aqui na Unicinos, professora da Unicinos, olha que honra, que coisa boa, né? É só sucesso depois desse mestrado, viu? Não tem erro. Nossa, eu fico tão orgulhosa, assim, eu comento, eu me sinto assim, as pessoas dizem, ai, que... Eu tô me sentindo assim também, gente, com isso aí. Todo mundo vem me elogiar, eu tô feliz, né? E, claro, eu sempre acho que tem que aprender mais uma coisa, tem que aprender mais uma, mas é legal isso, assim, tem um reconhecimento muito bom do mercado, isso eu diria assim para vocês. E eu não tenho vergonha de dizer que eu estou estudando, né? Então eu chego na empresa, a empresa quer que eu faça, aconteça, mas eu digo, estou estudando lá, e aí eles às vezes se surpreendem, assim, né? Mas muito legal mesmo. Nossa. Pessoal, a gente ainda tem uns 10 minutinhos, e se a gente estivesse lá, né, no campus Porto Alegre, no presencial físico, é aquele momento em que a gente começa a circular no grupo, né, e até aquelas conversas meio um pouco antes do corredor e tal. Eu acho que do ponto de vista da gente trazer a temática e discutir, né, missão cumprida, né, mais uma vez, Georgiana, muito obrigada por nesse grupo hoje, né, no lugar de fala, tantas vezes tu vem aqui também e contribui de outras formas, mas muito te agradecer, muito agradecer todos os debates e as participações que vão se dando aqui, né, reforço de que estão todos convidados para estar conosco em vários outros grupos que tem pela frente, e aí eu vou aproveitar um momento, assim, e fazer o spoiler do próximo grupo, né? Ou seja, no próximo grupo de pesquisa, que agora me perdi aqui na data, mas daqui a pouquinho eu acho, a gente vai falar sobre as competências conversacionais para a liderança, a partir, né, de uma mirada ou de um olhar da ontologia, e a nossa convidada vai ser a Leila. Eu apresentei aqui no início rapidamente a Leila para quem estava chegando no grupo. A Leila é coach certificada, e não só certificada, né? Eu não sei, Leila, exatamente a titulação, mas assim, tipo PhD na Newfield, na formação de líderes, uma experiência internacional super bacana, né? Tenho muito orgulho de dizer que foi a pessoa que me acompanhou na formação do coaching ontológico, né? Minha coach, então, uma vez coaching, eternamente, né? Coach da gente, e com essa temática, assim, eu tenho certeza que vai ser um grupo bem especial, né? Um grupo que vai, provavelmente, Georgiana, dar continuidade a muitas questões que tu levanta aqui, né? E que a gente vai poder aprofundar, que vai poder discutir dentro dessa perspectiva dos processos conversacionais, né? E do quanto líderes precisam estar melhor capacitados. Eu acho que é essa palavra, né, Leila, para dar conta desse recado. Então, já fica aí o anúncio. Sensacional. Estou aqui procurando, me perdi aqui, mas ficou para 19 de setembro, isso, né, Leila? Não sei. Ai, meu Deus, eu anotei. Aqui. Me ajudem, por favor, mas eu me lembro que a gente já tinha marcado esse grupo de pesquisa. Bom, mas será que é importante eu já enviar depois o convite, né? E a gente, todo mundo se agendar para estar aqui, né? Isso. Tá, 19 de setembro é domingo, eu acho que não vai ser domingo, vai? Hoje, tá, me atrapalhada. Dia 23, provavelmente. 23, né? 23? Vou agendar agora. Amei. Eu acho que é 23, sim, de setembro. Eu acho que é 23, né? Daqui um mês. No mês de setembro, certo? Que vai ser com a Leila, e que vai ser sobre essa temática de liderança e processos conversacionais. Muito legal. Ótimo. Bem importante, né? Olha, então fiquem à vontade, a palavra é de vocês. Isso aí é muito importante, esse assunto que a Leila vai abordar, porque essa questão da gente poder, né, entender o impacto que tem a nossa comunicação, né, com as pessoas. Então, nossa, e como gestor, que energia que a gente tem que buscar, né, já que a gente está vivenciando esse papel, não significa que a gente faça ele com excelência, mas se a gente está nesse papel, é energia, né, tem que saber canalizar e colocar com responsabilidade nesse sentido aí. Então, até lá vocês receberão avisos. Deixa eu mostrar o
mostrar para vocês o outro filho, que eu tenho 2 filhos aqui em casa. O meu filho disse que eu sou avó. Vem aqui. Eu nunca tive neto, gente, mas agora eu tenho um. Vem cá com a avó. Olha lá. Ai, que amor. Esse é o Cebolinha, gente. O novo morador dessa casa, ó. Mas hoje ele tá ótimo, porque ele tá com a podadinho. Olha que bonitinho. Tosado. Olha, não sei nem dizer. Eu digo posado, não é posado, tosado. Meu marido fica de cara comigo. Mas esse aqui é o cachorro do meu filho, né? E meu filho disse, mãe, ele não é teu filho, tu é avó dele. Eu sou o pai dele. E eu digo, e a mãe, coitado? Não, ele é adotado. Então a mãe tá lá. A mãe dele sempre existiu e vai continuar existindo. É uma alegria esse bichinho, né? No remoto, né? A gente ainda não lembra da gente ter levado pets para o campo físico da Unicino. Então vamos aproveitar os espaços aqui. Minha gente, avisaram aqui que falta 5 minutos da gravação e eu acho que é um bom momento assim, para também dizer que esse grupo de pesquisa, né, se a gente consegue se organizar, ter link, ter divulgação, ter e-mail lembrando, assim, nunca é pouco enfatizar, né, o super papel assim, da Cíntia e da Luísa, que são os nossos bolsistas de iniciação científica, né, e que fazem esse grupo acontecer, porque sem cuidar dessa comunicação, falando em processos conversacionais, né, esse grupo não acontece. Assim. Então, além de agradecer a todos, né, que estão aqui presentes, em diferentes papéis, agradecer em especial aqui a Luísa e a Cíntia. Fala, Freitas. Fecha aí, Freitas. A palavra é tua para fechar. Não, que nada. Que a minha internet está bem ruim. Mas, enfim, eu queria só, mais uma vez, agradecer, né, a Georgiana pela disponibilidade aí e por ter compartilhado esse momento. Muito feliz. Agradecer a presença de todos, as meninas aí, Cíntia e Luísa, que estão sempre junto. E muito bom rever a todos, em particular aí o Everson, muito legal. Valeu, Georgiana. A palavra final é tua. Obrigada. Não, obrigada. Eu gostaria de agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui também, conhecendo pessoas novas e outros que eu já conheço. E vamos todo mundo se conectar aí, né? Então, me procurem lá, me conectem, que eu já conecto também, e tá tudo bem. Vamos que vamos, todo mundo, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, viu? Obrigada, Georgiana. Obrigada a todos. Minha teacher, ela é a tua coach. A Patrícia é uma das únicas teachers femininas nesse mestrado aí, hein? Então é importante. Parabéns. Beijão, gente. Abraço para vocês, bom fim de semana. Igualmente. Tchau, Nair. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau, obrigado a todos. Até mais. Parabéns. Tchau. 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 Tchau.